Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Eu tô falando, apesar de não parecer, tô falando de um novo cenário. Na verdade, eu me mudei de casa e, enfim, uma casa nova, nova fase na minha vida. Eu definitivamente depois vou mudar esse cenário, vocês vão perceber que tudo vai mudar, enfim. Agora acredito que vai dar para fazer uma série de ajustes e aí melhorar a qualidade do nosso evangelho no lar, tá? Deixa eu só fechar a janela aqui por causa do barulho. Espero que vocês estejam muito bem, como eu já disse. E hoje nós vamos aqui para um episódio de mais um episódio, né, de O Evangelho no Lar. E eu espero que, enfim, possa ser um momento bem satisfatório para nós e que tudo transcorra da melhor maneira possível, né? Eu estou sempre repetindo isso e ainda vou fazer isso por mais algumas vezes, mas o Evangelho no Lar é uma iniciativa espírita brasileira, né? Porque especialmente acho que ela ganhou um contorno mais definido, vamos dizer assim, no Brasil, né? E é uma proposição espírita feita pelo Allan Kardec a fim de que as pessoas tenham possibilidades de falar com os espíritos, né? E, enfim, de certa maneira criar uma harmonia dentro do lar através das práticas do Evangelho segundo o Espiritismo dentro do lar. Tá certo? Então, bem, como vocês bem sabem, eu sempre uso aqui 3 livros, né? Que é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu uso também esse livro aqui do Sri Prembaba, que é o Flor do Dia. E uso também esse livrinho aqui, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado, chamado Reflexões de Jacó, pela sua simplicidade e ao mesmo tempo pela conexão espiritual que ele tem com algumas coisas do dia a dia, né? Como vocês também bem sabem, a gente sempre faz a prece em 3 partes, vamos dizer assim. A primeira delas seria uma prece pública, que é quando enquanto a gente faz o Pai Nosso, a gente pensa em algum alvo público, tá? Para nós fazermos as nossas intenções e também as nossas doações de energia. Logo em seguida a gente faz uma prece por nós mesmos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e depois, só então depois a gente faz uma leitura de uma passagem de um livro aqui que possa nos inspirar para a semana. Esse final de semana foi um pouquinho complicado de gravar porque eu estava de mudança, então vocês podem imaginar o caos que está a minha casa porque está tudo completamente fora do lugar. Então devagarzinho as coisas vão se ajeitando e vai ficando tudo do jeito que a gente pretende que fique, né? Bom, uma coisa, se de vez em quando vocês ouvirem um carro aí, já vão se acostumando, porque eu moro aqui numa rua bem movimentada, então eventualmente vai passar uma moto aí, um carro, enfim, mas procurem filtrar essa situação, tá bom? Por favor. E um dos principais objetivos do Evangelho no Lar para o indivíduo, né, é que é o seguinte: nós temos um corpo energético, esse corpo energético cria em torno de nós uma aura, né, que é um campo energético em volta de nós, obviamente, e ele é extremamente expansível, né?
E obviamente quando a gente está em estado de relaxamento, a mediunidade de um modo geral, ou seja, esse corpo energético, ele se expande, a grosso modo, né, ele se expande um pouco mais e permite que a gente, vamos dizer assim, interpenetre outras faixas vibratórias, e com isso a gente consegue então ter uma comunicação mais facilitada com os outros planos espirituais. Lembrando que outro fato importante que é importante colocar é que é o seguinte: como a gente está na nossa fase mais condensada, vamos dizer assim, e a nossa consciência está focada nesse estado mais condensado que é o corpo físico, naturalmente quando a gente faz um estado de relaxamento, quase que obrigatoriamente a gente acaba entrando em faixas mais sutis. E por conta disso, o Wagner Borges ensinou outro dia uma técnica muito interessante e que a gente usa aqui, que é a técnica da respiração em 3 etapas, sendo que 2 delas são inspiração. Então, segundo o que ele explica, quando você faz uma pausa entre as inspirações, você consegue com isso baixar o seu batimento cardíaco e naturalmente nessa situação a sua aura se dilata um pouco mais, facilitando as intuições, facilitando também que a gente entre num estado de relaxamento mais profundo. E a gente usa sempre essa técnica que eu acho bem eficiente. Então, basicamente, como é que ela funciona? A gente deve inspirar 2 vezes e depois expirar, tá? E aí, quando a gente inspirar pela segunda vez, a gente tenta dar uma seguradinha nesse ar, né, dentro do pulmão, e aí depois a gente solta ele lentamente. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Lembrando que essa música que a gente ouve ao fundo, eu não
não sei se vocês conseguem ouvir muito bem, mas enfim, essa música é um site chamado Upbeat. Lá você consegue ouvir músicas gratuitamente, sem direito autoral. E obviamente você pode ir lá dar os créditos ao produtor e aos artistas de um modo geral. Você pode baixar as músicas livremente, desde que você tenha um cadastro lá no site. E obviamente você pode usar essas músicas para fazer as suas orações, suas meditações, ou até mesmo durante um dia de trabalho normal, você pode deixá-las tocando para te acalmar, né? Que é importante a gente ter uma música calma funcionando durante o dia, porque haja vista que hoje em dia, em função da velocidade e da rapidez da nossa vida moderna, a gente naturalmente vive acelerado. E é bom que parece que a música calma, ela de uma certa maneira, ela meio que modula a gente para um estado mais tranquilo, mais relaxado. Isso é importante. Enfim, então eu gostaria agora de evocar a presença dos bons amigos nessa nova casa, nesse novo espaço, a fim de que eles possam estar presentes, né? Daqui para frente nesse novo espaço que provavelmente eles prepararam para que eu viesse morar. E realmente a energia dessa casa, que é bem mais simples, é muito boa, muito interessante. E obviamente que eles estão convidadíssimos a estarem aqui conosco durante as nossas preces, que vão, na medida do possível, acontecer com uma certa regularidade, favorecendo assim outras consciências que queiram estar aqui e receber essa prece, essa doação energética que nós fazemos voluntariamente aqui nessa playlist. E obviamente essa prece também servirá para as consciências, né, para os espíritos que eventualmente possam ir até a sua casa, aí no seu lar, a fim de que possam ouvir essas preces e possam, de certa maneira, ficar numa situação mais agradável, se for o caso, né? Se eles forem espíritos já em boa situação energética, vai ser também uma coisa boa para eles, né? Ou seja, um apanágio para eles. Então nesse momento a gente vai estender as mãos assim, né? Porque quando a gente estende as mãos, então a gente é o contrário aqui, deixa eu ver isso. Quando a gente estende as mãos, nós temos chakras nas nossas mãos e esses chakras são expandidos e são ativados, vamos dizer assim, né? Então a gente abre bem a mão assim, pensa nos mentores para a gente poder fazer uma evocação mais consistente. Dessa forma, peço aos bons amigos, aos meus mentores, aos meus espíritos amigos, que possam se aproximar, que sejam bem-vindos nessa casa e que os espíritos que eventualmente possam tomar conta dessa residência, ou antigos donos, enfim, ou antigos moradores, ou formas pensamentos, enfim, que estiverem aqui, mas especialmente os antigos donos, que eles possam permitir a chegada desses nossos amigos, desses bons amigos, dando-lhes licença para que eles possam trabalharem aqui nesse lugar, nesse cômodo, na casa, e que nós possamos sempre, a partir de hoje, podermos fazer preces que ajudem nossos amigos desencarnados a elevarem os seus pensamentos a Deus, que
ajude os nossos amigos espíritas, espiritualistas, enfim, pessoas que acompanham esse momento de prece, a terem também um momento de elevação da sua vibração energética, a fim de que possam receber o seu quinhão da maravilhosidade da criação. Peço então aos bons espíritos que estejam conosco, nos protejam e nos ajudem nesse momento de prece, que assim seja. Deixa eu só acertar uma coisa aqui que está muito alto o som. Uau! A vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. Instruções dos Espíritos. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ele é justamente como o duelo um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga ou proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão novo quanto a falsidade e a baixeza, que são as suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflame a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera um momento mais favorável para que, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando mãos que antes a procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desfiam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta na cara limpa. Porém, portanto, todos esses costumes selvagens
Desculpa, porém não, parem, portanto, com todos esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar aos mais Ué? Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Então, obviamente, essa leitura meio que faz um convite, né, às pessoas que se dizem professadoras do espiritismo a não se vingar, né, não deixar manifestar o ódio dentro de si. E há que se dizer, obviamente, que tem gente que se sente mal só por pensar, só por ter esse sentimento incubado dentro dela por alguém, né? E a pessoa se sente mal por ter isso, né? E esse não é o problema, efetivamente, porque nós estamos aqui, obviamente, para evoluir, para avançar, e é natural que a gente sinta ódio às vezes, não tem problema nenhum. Esse não é o ponto. Mas o ponto é o que você faz com isso, né? Mesma coisa é dinheiro, é a mesma coisa. Você pode ter dinheiro, a questão é o que você faz com isso. Entende? O ódio é a mesma coisa. A felicidade é a mesma coisa. Né? A questão é que nós estamos numa faixa vibratória que a gente ainda sente ódio e está tudo bem. E se você diz, eu nunca senti ódio. Tá bom, Jesus Cristo. E pode ser, obviamente, que você tenha uma vida relativamente tranquila e de fato não tenha tido necessidade de odiar alguém, né? Ou não reconheça esse sentimento de ódio como tal, né? Como, enfim, algumas pessoas fazem referência a esse sentimento. Mas, de um modo geral, é importante a gente pensar que a gente está num processo de construção e que ainda que você tenha esse sentimento incubado dentro de você, é passível que você tenha outras oportunidades de evoluir, avançar e se desenvolver e, obviamente, trabalhar esse ódio dentro de você. Muita gente diz que o contrário do ódio seria o perdão, né? E o perdão também é uma outra situação apaixonada em que, na maioria das vezes, a gente também perdoa, né, vamos dizer assim, mas não é no tempo que a gente quer, né? Às vezes é um processo que demora meses, anos, décadas para você conseguir colocar as coisas no lugar e aí sim ter um gesto de perdão, enfim, perdoar puramente, ou seja, sem nenhum vestígio no seu coração. E tá tudo bem, tá? É assim que é. Então a gente precisa normalizar esse sentimento, saber que a gente está num estágio de construção de nós mesmos. E se obviamente a gente passar por uma situação em que a gente sinta ódio, beleza, é olhar para isso e ver como tá bom, como é que eu consigo resolver isso, né? E não tentar encobrir isso, né, na tentativa de que isso, não estando à mostra, deixe de existir, que não é fato, isso que não é o normal, né? Então essa é a ideia de que tudo bem se você carrega um sentimento, se você já identificou esse sentimento dentro de você, mas a questão é o que eu faço com isso a partir de então, né? E hoje especialmente eu gostaria de pedir uma prece porque é o seguinte, eu tenho um casal de gatos e
durante a mudança, um deles escapou, fugiu. E não apareceu ainda, provavelmente vai aparecer, tenho fé que vai aparecer, mas não é por esse motivo. É porque também aqui na minha cidade, essa semana, alguém passou do lado de uma floresta nativa e botou fogo aqui. E é um parque que fica no centro da cidade e muitos animais morreram queimados. Por conta dessa insanidade de uma pessoa que não tinha noção do que estava fazendo, ou se tinha, enfim. Provavelmente é uma pessoa muito simples que não pensou nas consequências e simplesmente foi lá e botou um foguinho que acabou virando um incêndio de grandes proporções, né? E fatalmente exterminou com isso saguis, cobras, passarinhos, enfim, toda a sorte de animaizinhos que viviam ali. E graças a Deus os bombeiros conseguiram apagar, mas o estrago foi bastante grande. Então eu queria que vocês se unissem nesse momento a mim, para que a gente pudesse pedir pelos animais nessa época de seca, né, que tem sofrido muito com as queimadas no Brasil. Então que a gente peça por esses irmãos menores, vamos dizer assim, que a gente já consegue proteger, né? Que a gente já consegue ter uma admiração por esses animais. Em breve nós teremos por carne, pelos bois, né? Pela carne de boi que a gente ainda continua abatendo, pelos porcos e enfim, pelas galinhas que a gente vive abatendo para se alimentar, e entendendo que isso é um processo evolutivo nosso, né? Então, os gatos, os cachorros, se a gente for olhar aí há 30, 40 anos atrás, cachorro não dormia dentro de casa, não. Hoje em dia o cachorro dorme, o cachorro e gato, né, acaba dormindo na cama junto com a gente. Então a gente está evoluindo nesse sentido, e em breve nós vamos conseguir, vamos dizer assim, diminuir os impactos que nós causamos na vida desses nossos irmãos menores, não é verdade? Então que a gente peça por esses animais, especialmente esses animais de floresta que têm sofrido com as queimadas pelo Brasil, tá bom? Então, espalmando as nossas mãos, a gente pede humildemente para que os nossos bons amigos possam levar essas nossas energias para que elas possam ser utilizadas no salvamento e na diminuição dos sofrimentos dos nossos irmãos menores, que sofrem às vezes com frio, que sofrem com o calor, que sofrem com a falta de água e por vezes com incêndios causados por nós. Então que esses nossos irmãos perdoem a nossa insanidade e que eles recebam insuflações de amor, de equilíbrio, de paz, e que eles possam estar mais fortalecidos para a sua sobrevivência e também para cumprir as suas funções na natureza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
diva passar por aqui. A diva, no caso, é a PP. É uma gata fêmea que eu tenho filhote, que tá agora esperando o Punch a voltar. Deve estar passeando por aí, enfim. Se assustou durante a mudança. A esse respeito, diz o espírito de Jacó: verbete 202, na página 84. Quando tenho recebido do Senhor grandes e sublimes regras de evangelização, responda-me, como oriental, o que representa a doutrina espírita para a falange oriental? Vou ler a pergunta de novo. Quando tenho recebido do Senhor grandes e sublimes regras de evangelização, responda-me, como oriental, o que representa a doutrina espírita para a falange oriental? Aí explica o espírito. Irmã, nascido no Oriente, sou uma partícula sobre a terra, regido pelas leis da natureza. Leis essas imutáveis. Portanto, tudo que é criado por Deus, a Deus pertence. Sou seu filho, e responsabilidades tenho com suas leis. Vivendo no planeta Terra, necessito obedecer às leis que o regem. E a regra tem um governador chamado Jesus de Nazaré. Ensinou-nos ele o esquecimento de nós mesmos em favor do próximo. Ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja te tomar emprestado, e oferecer a outra face ao agressor doente. Ele não habitou castelos, nem tinha onde reclinar a cabeça. Ele viveu o que pregou. As seitas orientais são muitas, mas prefiro, como espírito imperfeito que ainda sou, a doutrina que me faça humilde. Amo a doutrina do Evangelho, do não possuir ouro, nem prata, nem alforge para o caminho, nem as túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E hoje, quem volta a nos lembrar estas palavras de Jesus é a doutrina espírita. Enquanto ela for abençoada no Cristo, este velho oriental vai continuar amando-a como o caminho certo para a perfeição. Por acaso, essa era a última verbete do livro. Então, obviamente, o espírito complementa sobre a questão da humildade, da simplicidade, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. O simples, ele tem uma sofisticação muito grande no sentido de se conectar aos mais eruditos e principalmente aos simples, e faz um sentido maior para um número maior de pessoas. E uma coisa muito importante de a gente pensar é que a gente, sendo espiritualista, a gente tem que ter um desprendimento tal que, mesmo a gente não sendo
até mesmo espírita, a gente pode continuar amando o espiritismo. Da mesma maneira, se a gente não for nunca mais evangélico, a gente pode continuar amando o evangelismo, o evangelho, e assim por diante. Então é importante que a gente mantenha as nossas mentes abertas para a gente continuar, vamos dizer assim, aproveitando o que é bom de cada uma das coisas boas que nos foram apresentadas ou nos serão apresentadas. Porque o bom é bom sobre qualquer circunstância. O que é realmente bom serve para todo mundo. O que é bom para o simples e é bom para o erudito. É bom para o pobre, é bom para o rico. O bom sempre será bom. Porque o bom é bom em essência, o bom é bom na totalidade. E assim sendo, gostaria que a gente então se encaminhasse para fazer as nossas preces, os nossos pedidos por nós mesmos e pelos nossos entes queridos. E que a gente possa dessa forma, se possível, agradecer por todas as bênçãos que nós recebemos no dia de hoje ou durante essa vida. Enfim, fiquem à vontade para fazer as suas preces, os seus agradecimentos e os seus pedidos a partir de agora. Que os nossos irmãos espíritos possam usar essa energia que a partir de agora oferecemos para que os nossos pedidos sejam atendidos. E que nós possamos ser instrumentos uns dos outros para que esses pedidos sejam atendidos, porque para que uma prece possa ser atendida é mais interessante que nós tenhamos méritos para receber essa doação. Sendo assim, nós pedimos aos bons espíritos que nos abençoem, que iluminem o nosso caminho, que recebam a nossa gratidão por tudo que temos recebido, que possamos nos sentir mais fortalecidos e encorajados, que os nossos irmãos ou parentes possam ser abençoados, e que Jesus abençoe a todos nós. Portanto, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Para encerrar, vou abrir aqui mais uma leiturinha, que é a leiturinha do Sir Prembaba, que diz o seguinte: ó, medo da liberdade. Às vezes, o que impede de manifestar os seus dons e talentos para a realização do seu propósito é o medo da grandeza da sua alma. Muitas vezes o maior medo é o de sentir dor, mas sim, de ir além e deparar com algo que está além ainda dos domínios do ego e da mente, além das suas referências. Você tem medo de se manter na direção ao desconhecido, algo que você não domina, embora isso seja tudo o que você quer, embora seja exatamente prazeroso crescer, expandir e desenvolver sua força. Você tem medo. Você tem medo de ser livre. Mas a realização do propósito da alma está intrinsecamente relacionada a essa liberdade. Profundo, né? Enfim, dessa forma, então, não vou nem comentar nada. Mas agradeço a presença de vocês aqui hoje. Que nós possamos estar mais esperançosos, mais fortalecidos e animados para os próximos dias. Que Jesus e os bons espíritos possam nos abençoar e elevar os nossos pensamentos sempre, a fim de que nós possamos levar também essa boa vibração para além dos muros da nossa casa. Que assim seja. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá certo? Obrigado, viu, gente?